Essa notícia chocou o Brasil nesta segunda-feira. Uma professora morre e 3 ficam feridas após ataque em escola estadual de São Paulo. 4 professoras e um aluno foram esfaqueados na manhã dessa segunda-feira, dia 27 de março, dentro da escola estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, segundo o governo de São Paulo. Uma das professoras morreu. Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital das Clínicas. Inicialmente, a polícia havia informado que 2 alunos tinham sido atingidos. Um deles, porém, foi socorrido em estado de choque, mas sem ferimentos. A outra criança ferida sofreu um corte no braço e foi levada a um hospital da região. Segundo a mãe do outro aluno, ele tentou salvar uma das professoras e ficou ferido superficialmente. Uma das professoras foi levada para o Hospital das Clínicas e outra para o Hospital Bandeirantes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que cumpre a agenda fora do país, lamentou por meio das redes sociais: "Não tenho palavras para expressar a minha tristeza", escreveu ele. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, também lamentou o ataque. Entre aspas, "uma tragédia que nos deixa sem palavras", disse. Ainda de acordo com a PM, um aluno do 8º ano foi contido pelos policiais e levado para o 34º DP, onde o caso será registrado. Na porta da escola, pais relatam que agressões físicas entre os alunos são constantes. É uma coisa assim lamentável. Um vídeo foi divulgado em que mostra o momento em que a professora imobiliza o agressor para salvar a vítima do ataque em escola de São Paulo. Uma professora da Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, na zona sul de São Paulo, imobilizou o estudante que atacou educadores e alunos dentro da sala de aula na manhã dessa segunda-feira, dia 27. Outra o desarmou. Câmeras de segurança da unidade registraram o momento em que ela contém o agressor para salvar a outra vítima. Segundo o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, o ato evitou uma tragédia maior. Derrite diz o seguinte: "Vale ressaltar o ato heróico da professora Cíntia, de Educação Física. Foi ela quem imobilizou o agressor, ela que fez com que a faca fosse retirada dele. Não fosse essa ação heróica dela, certamente a tragédia teria sido muito maior." O estudante tem 13 anos, é do 8º ano, esfaqueou 4 professoras e um aluno dentro da escola. E aí, enquanto ele atacava, Cíntia, uma professora de educação física, conseguiu imobilizá-lo e outra professora, a Sandra, o desarmou. Logo na sequência, agentes da ronda escolar e o aluno foi encaminhado, Chegaram os agentes e o aluno foi encaminhado para a delegacia. As 5 vítimas foram socorridas e levadas a hospitais da região. A professora de ciências, Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, levou 5 facadas. Ela teve uma parada cardíaca após ser atacada e não sobreviveu. Ao ficarem sabendo do ataque, pais se dirigiram à escola para retirar os filhos. 4 professoras e um aluno foram esfaqueados. A Elizabeth teve uma parada e não resistiu. Mas quem era a professora? A professora que morreu no ataque tinha 71 anos e lecionava como um propósito de vida, diz a filha. Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, professora da Escola Estadual Tomásia Montoro, morreu nesta segunda-feira, dia 27, após ser esfaqueada por um aluno dentro da sala de aula.
outras 3 educadoras e um aluno ficaram feridos. Detalhe: tanto as professoras quanto o aluno se machucaram tentando salvar a vida da professora, que morreu. Não tem como você não ficar revoltado com uma cena como essa. Não tem como você não se emocionar com uma cena como essa, né? A educadora se aposentou como técnica do Instituto Adolfo Lutz em 2020, mas continuou dando aulas de ciências. Era professora desde 2015 e começou a atividade na Escola Tomásia Montoro neste ano, ou seja, recentemente. Segundo uma das filhas, ela tinha a educação como missão e era querida pelos alunos da escola por onde passou. Entre aspas, ela era uma pessoa dedicada a lecionar, com propósito de vida. Ela achava que tinha essa missão em um país com tanta falta de educação. Se ela pudesse mudar a trajetória de um aluno, ela já ganhava com isso. Ela era muito querida por onde passou. Elizabeth teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital Universitário da USP. Ela era professora de ciências e atuava na unidade desde o começo desse ano. Em nota, a Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, a APQC, lamentou a morte da professora, atacada pelas costas na manhã dessa segunda-feira, dia 27, em uma escola de São Paulo. Aos 71 anos, Elizabeth estava dentro da sala de aula defendendo a ciência, porque acreditava na transformação pela educação. A violência que tirou a vida de Elizabeth precisa ser discutida em suas causas, para que possamos construir uma cultura de paz na sociedade e evitar crimes como este. Hoje é um dia de muita tristeza, excepcionalmente para a família de Elizabeth, mas também para todos nós cientistas e servidores que conviveram com ela por décadas no Instituto Adolfo Lutz, órgão do Estado responsável por análises laboratoriais e pelo diagnóstico de doenças. A Elizabeth também fazia parte da escola de samba Tom Maior, cuidando da ala das crianças. Em nota, a Tom Maior informou que está enlutada com a morte de Beth Moraes Barros, mais conhecida como Betinha. Após o ocorrido na escola estadual Tomásia Montoro, Dona Beth dedicou momentos conosco, principalmente cuidando da nossa ala das crianças, atualmente conhecida como Ala do Futuro. O ataque deixou todo mundo muito chocado. Prefeito, governador. Expressaram seu lamento, assim como toda a sociedade está tão chocada, né? Uma funcionária da escola anterior registrou BO contra o agressor de 13 anos um mês antes desse ataque. É importante a gente falar sobre isso. Uma funcionária da antiga escola do adolescente de 13 anos, apontado como responsável pelo ataque que deixou a professora morta nesta segunda-feira, registrou um boletim de ocorrência contra ele há um mês atrás. No início de março, o adolescente foi transferido da Escola Estadual José Roberto Pacheco, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, para a Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, na zona oeste da capital paulista, onde ocorreu o ataque. O boletim de ocorrência por ameaça foi feito em Taboão da Serra no dia 28 de fevereiro. No histórico, uma das coordenadoras da escola descreveu o aluno do 8º ano que ele apresentava um comportamento suspeito nas redes sociais e com vídeos comprometedores. Segundo ela, o adolescente postava fotos com armas e simulando ataques violentos. Em outra situação, ele usou um aplicativo de mensagens para enviar fotos de armas a outros alunos, o que causou medo em alguns pais. Os responsáveis pelo agressor foram convocados e orientados pela direção e depois disso ele foi transferido de unidade.
A Secretaria de Segurança Pública foi questionada para saber como a ocorrência foi encaminhada internamente, mas não se houve resposta. Claro, precisou uma professora morrer para se ter uma comoção nível nacional como essa, né? É entre as últimas semanas de fevereiro e as primeiras de março, uma pesquisadora que tem um grupo de estudos sobre polarização no meio digital encaminhou à Secretaria de Segurança Pública da Bahia uma série de prints de perfis do Twitter com ameaças sobre massacres. Entre eles, tinha uma ameaça do agressor da escola, Tomásio Montoro. O agressor, o aluno de 13 anos, do 8º ano na escola, foi desarmado por professoras, apreendido, que não pode nem falar outro termo, por policiais e levado ao 34º DP, quarto DP, onde o caso foi registrado. E aí, vamos aguardar qual vai ser o percurso desse menino. Os advogados vão alegar o quê? O que é que vão alegar diante de tal situação? É algo tão revoltante, tá aí uma mãe de família morta, a família desamparada, alguém que primava tanto pela saúde, pela ciência, pela pesquisa, pela educação, como agente de transformação, sendo morta brutalmente, sem dó e nem piedade. Eu, enquanto professor, eu digo para você o seguinte: precisamos de ajuda. A gente já não tá mais naquele tempo de fingir que nada tá acontecendo. O nosso futuro precisa ser revisto com base no que a gente prega no presente. E eu lamento muito pela morte dessa senhora. Porque não só é ela que morre, não só ela que parte dessa. Parte da educação também, parte da ciência, parte da pesquisa. Se vai junto. E a esperança acaba por conter-se em lágrimas e desalento. Eu peço desculpas porque não tem como ser tão otimista numa hora como essa. A gente tá vendo a coitada de 71 anos na luta, aposentada, continuando a fazer o que mais ama por sacerdócio. É difícil que a justiça seja feita. A daqui talvez nem consiga fazer com que esse menor pague, mas que a divina seja realizada, né? Não tem muito o que dizer, gente. Só lamentar. Eu sou o Fábio do Bullying, língua solta da TV e da internet. E a qualquer momento eu posso voltar a respeito dessa e de outras notícias. Até a próxima.